Isaías 28, 16. Por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra experimentada, já experimentada, uma pedra preciosa, uma pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Esse contexto aqui que Isaías estava dizendo para o povo estava numa crise econômica, política, e ali Isaías é um puxão de orelha para o povo, mas ao mesmo tempo também é um consolo, é um conforto, porque Deus ele dá o desconforto, mostra os nossos erros, mas ele também tem a saída, ele também tem o consolo, o conforto para nos dar. Deus jamais permite algo na nossa vida sem nos dar o escape, né? E aqui, Isaías, se você for ver, ele sempre tem assim, uma profecia direcionada, sempre voltada para Jesus, né? E essa pedra aqui, que Isaías está dizendo, ela se refere a Jesus, que é a pedra experimentada. Jesus foi experimentado, foi testado de várias formas e ele se tornou o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, né? E aí, se você for ver sobre pedra angular, fala que Jesus é essa pedra. Sempre vai nos direcionar para Jesus como sendo o nosso alicerce, o nosso fundamento, que é o fundamento da nossa fé. Nós cremos em Jesus porque ele veio como homem, sendo Deus, veio como homem, viveu como nós, foi experimentado, foi testado e foi aprovado por Deus para ser o nosso alicerce, a base. Ele ressuscitou dentre os mortos e nós cremos nisso. Por crer na ressurreição, por crer que Jesus era o Filho de Deus, ele se tornou a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento. E outra pessoa que é chamada de pedra na Bíblia é Pedro. Pedro é chamado de pedra na Bíblia pelo próprio Jesus, que fala: Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, construir a minha igreja. Esse texto me chamou muita atenção e na mesma hora me veio na mente essa palavra de Jesus para Pedro, chamando Pedro também de pedra. Dizendo que sobre Pedro, sobre a fé de Pedro, sobre o que Pedro estava confessando ali, Jesus falou: você pode ser pedra angular, você pode ser alicerce, as pessoas podem olhar para você e se apoiar em você, porque você tem fé suficiente e maturidade suficiente para ser suporte para as pessoas. Eu posso construir a minha igreja através de você. Foi linda essa palavra. Se você for ver, ela está lá em Mateus 16, né? A partir do versículo 13 a 18, Jesus chega para os discípulos e fala assim: quem é que o povo está falando que eu sou? E alguns discípulos falam: tem gente que está falando que o senhor é profeta, o senhor é isso, o senhor é aquilo. E eles falando, né? E Jesus falou assim: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Na mesma hora, Pedro vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a nossa fé, a nossa base, o nosso alicerce é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que nós podemos nos apoiar em Jesus, Jesus ser o nosso suporte, a nossa base, que nós sempre estaremos saciados, sempre estaremos ali prontos para viver nossa história, para viver nossa vida, porque o Cristo de Nazaré, que ressuscitou dos mortos, nos dá o poder para vencer nossas batalhas do dia a dia. Só que quando a gente fala assim, eu sempre falo que você está sendo decepcionado, frustrado, porque você tem esperado de pessoas, você tem tendo expectativas de pessoas, e as pessoas falham, as pessoas frustram. E muitas vezes, por ter esse pensamento, nós não nos colocamos como pedra, como suporte na vida das pessoas. Esse dia eu estava vendo um psicólogo falar que está faltando adultos na nossa geração. Pessoas que assumam a responsabilidade da vida adulta e não apoiem a geração mais jovem a fazer o que quiserem com a vida delas. Nós não estamos sendo os adultos da história, porque vem a geração mais jovem
e trazendo as inseguranças com uma vida totalmente movida pela emoção, pelo que sente, e não existe um adulto aí nessa história para dizer, você não pode se apoiar nisso, você está errado. Os adultos, agora desse tempo, está dando suporte para que as pessoas, movidas pelas emoções, pelo sentimento, que hoje você está sentindo, amanhã você não está sentindo mais, não existe um adulto, não existe uma referência, não existe um lugar para essa geração olhar e se apoiar como pedra experimentada, como suporte. E hoje eu quero desafiar você a ser um adulto, a ser uma pedra fundamentada em Cristo para ser suporte para as gerações. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Ah, mas ninguém pode apoiar em mim não, porque eu posso errar. Sim, você pode errar, mas você também pode ser pedra angular. Essa pedra experimentada era usada nas construções para dar ali o apoio para que qualquer construção que fosse, qualquer casa, qualquer lugar que fosse erguido ali, a pedra experimentada, que ela tinha sofrido vários testes, e depois de vários testes, essa pedra suporta ser o alicerce, ser a base para ser construído qualquer coisa. Então nós podemos ser construídos em Jesus com poder e nos tornarmos como Jesus, imitadores de Cristo. Nós podemos. As pessoas podem se apoiar em nós. Nós somos os adultos desse tempo, dessa época, e nós podemos ser suporte. As pessoas podem olhar para nós e ter a confiança de que nós somos falhos, nós erramos, mas nós estamos sendo pedra, o lugar onde as pessoas podem se apoiar, porque nós estamos olhando para Cristo. Jesus Cristo é a pedra principal, é a pedra experimentada, onde a nossa fé está apoiada, onde é a razão da nossa fé. E nós olhando para Cristo, nós também nos tornamos pedra experimentada, onde Cristo pode construir a igreja. Você vai viver aí, neste lugar, de sempre precisar, ou você vai começar a doar, ou você vai começar a dar, ou você vai começar a ser. Porque em Jesus, a pedra que nós podemos nos apoiar nessa pedra experimentada, nós temos suprido todas as nossas necessidades, as nossas carências. Se você é alguém que vive necessitando, você está sendo movido não por Jesus, não por fé, não pelo Evangelho. Você está sendo movido por necessidade, pelo que você sente, pelo que você acha. A gente já conversou aqui várias vezes. Se tudo que você fizer com o seu corpo, você for fazer só porque você sente e acha, você vai virar obeso ou você vai perder a saúde. Porque nós, os adultos, pedra experimentada, a gente faz o que precisa ser feito. Nós não somos movidos porque sentimos, nós somos movidos porque precisamos fazer, porque precisamos ser. E nós não vamos ser suporte para pessoas serem movidas por emoções. Hoje, a Bíblia fala que a emoção é o nosso coração, né? É corrupto, ele é enganoso. Só que as pessoas não estão tendo pedras experimentadas para olhar. Porque ninguém quer ser exemplo para ninguém. Eu não quero ser exemplo para ninguém, eu não sou exemplo para ninguém. Nós, a Igreja de Cristo, precisamos olhar para Cristo como a nossa pedra fundamentada, experimentada. Ele é o nosso apoio. E as pessoas poderem olhar para nós e ter esse apoio também. Enxergar essa fé. Ver que vale a pena ter uma vida fundamentada em Jesus, que o caminho não é fácil, tem problema sim, tem dificuldade sim, mas é um caminho onde Cristo leva os nossos fardos, onde todos os dias o Evangelho da paz transforma o nosso entendimento. Tá difícil, tá doendo, mas o Cristo de Nazaré, aquele que venceu a morte, é a minha pedra, é onde eu me apoio. Se você é alguém que se apoia em Jesus e deixa que o Evangelho transforme sua vida todos os dias, seu entendimento, você não sabe, mas tem pessoas olhando para você e entendendo que fazer as escolhas que você faz, decidir o caminho que você está decidindo, é um caminho difícil,
É um caminho mais longo, você não consegue, às vezes, ter as coisas rapidamente, mas é um caminho seguro. É um caminho onde é leve o seu fardo, a sua vida não é pesada, porque Jesus carrega a sua vida. E você acaba sendo suporte para a vida das pessoas. Sabe, Paulo fala assim, bateu no peito lá em 1 Coríntios 11:1, fala, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem crente que não gosta de falar essa frase. Não quero que ninguém me imita não, porque eu não sou de confiança. Então, em nome de Jesus, se torne como Pedro. Reconheça que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, não tem nenhuma dificuldade que você está passando, nenhum problema que você está passando, que está aí te atormentando, que o Evangelho não possa trazer uma transformação de entendimento e você ver saída para isso. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Ele é a pedra experimentada. Ele é para onde nós temos que olhar e firmar a nossa fé. E ao estarmos firmados nele, nós nos tornamos os adultos da nossa geração, onde a geração insegura, movida por sentimentos, possam passar a serem movidos por fé. Por fé. A fé, ela vai além da disciplina, a fé, ela vai além do esforço. Porque tem muita gente que fala assim, precisa ser disciplinado, precisa ter esforço para conseguir as coisas. Às vezes você não tem nenhuma dessas duas coisas e a única coisa que vai te levar a chegar a ter vitória é a fé. Porque às vezes você está sem força para continuar. Você queria tanto ter, como é que fala? Força de vontade. Você queria tanto se esforçar mais, mas você está sem força. Que às vezes a pessoa fala assim, você está gordo porque você não tem disciplina. Você está assim porque você não tem força de vontade. Porque as oportunidades é para todos. Mas às vezes você não está com força. E as pessoas acham que é só você ter disciplina e força de vontade você vai conseguir. Todas as nossas guerras e batalhas, elas não são travadas só na nossa vida material. Tem muita coisa que são obstáculos espirituais. São marcas deixadas pela nossa história, na nossa vida. São feridas, são dores que o Evangelho pode transformar. Só o Evangelho pode. Só o Cristo de Nazaré pode ajudar você a liberar perdão, ajudar você a ficar livre de mágoas, de rancor, de raiz de amargura, porque tudo isso impede, os obstáculos espirituais também impedem você de conseguir conquistar as suas vitórias, conquistar a sua saúde do corpo, da alma e do espírito. E a gente não consegue sozinho. Você pode ir no melhor nutricionista, pode até conseguir algumas vitórias, mas ali conseguir algo que vai permanecer. É a pedra experimentada através da pessoa do Espírito Santo em nós, que nos dá a força para conseguirmos viver a nossa vida de uma forma leve, de ter um caminho reto. Deus escreve certo por linhas tortas, o povo fala isso, né? O que são as linhas tortas? São as nossas escolhas. Quantas escolhas erradas nós fazemos, decisões erradas. Mas quando nós olhamos para a nossa pedra experimentada, que é o Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que Ele torna o nosso caminho reto. Ele torna o nosso caminho reto. E torna o peso da nossa vida leve. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, hoje eu venho dizer para você, as pessoas dizem muitas coisas sobre Deus, dizem muitas coisas sobre Jesus. Até no meio cristão, cada um pega a Bíblia e interpreta de uma forma. Mas você só precisa saber dessa verdade, dessa verdade. Quem o povo está dizendo que é Jesus? Quem que as pessoas dizem que é Jesus? Cada um tem um negócio para dizer. Jesus está interessado em saber o que você pensa dele. Quem é ele para você? Foi isso que ele perguntou em Mateus 16, de 13 a 18, falando ali com os discípulos, ele perguntou para Pedro, para os discípulos, as pessoas acham que eu sou um homem incrível, um profeta, não sei o que, não sei o que. E para vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele que pode mudar a sua história, pode trazer para você um caminho reto e um fardo leve. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, reconheça Ele todos os dias na sua vida e fala, Jesus,
eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade, eu estou me sentindo hoje um lixo. Mas eu creio que o Senhor pode transformar todo o meu caos em um milagre que eu preciso viver. E eu quero, assim como o Senhor é um suporte para mim, um lugar onde eu posso construir minha história, eu quero também ser seu imitador, para que as pessoas olhem para mim e vejam uma esperança, vejam uma luz na minha vida e vejam um caminho que o Senhor vai fazer brilhar na minha vida. Eu vou ser um farol onde as pessoas podem olhar, sim, e podem esperar coisa boa de mim, sim, porque eu sou pedra experimentada e tenho coisa boa para atender a expectativa das pessoas, a esperança das pessoas. Nessa história dessa minha geração, eu serei o adulto, eu serei alguém que me apoio no Senhor Cristo de Nazaré, que é a pedra onde eu posso apoiar a minha fé. Porque ninguém é salvo pelo esforço próprio. Você não é salvo da sua depressão, da sua angústia, da sua dor, sozinho por sua própria força. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Existem obstáculos espirituais para serem removidos. E só através da fé em Cristo, na nossa pedra experimentada, é que nós podemos sair deste lugar tão pesado que é a nossa história, né, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o dia de vocês e que vocês podem, além de olhar para Jesus e se apoiar nele, e saber que o Evangelho te acompanha desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, para transformar o seu entendimento, para você olhar suas guerras, suas batalhas e saber: em nome de Jesus eu vou vencer isso. Em nome de Jesus eu vou construir isso. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Tá difícil, tá doendo, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E as pessoas podem olhar para mim e esperar de mim uma luz brilhando, para que o caminho delas também se torne leves. Eu posso também ser pedra experimentada para quem me cerca. Elas podem apoiar na minha fé e no amor que eu tenho em Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavras de Paulo para você hoje. Coloca a mão no coração, eu vou orar para você. Pai, é tão bom saber que não temos nenhuma chance de sermos pedra experimentada pelo nosso próprio esforço, mas sabemos que no Senhor, o Cristo de Nazaré, nós podemos ser apoio para as pessoas, para essa geração. Elas podem olhar para nós e ver a segurança que nós temos no Senhor, que é a nossa pedra experimentada, que foi testada de todas as formas e apta para suportar o peso do mundo todo nos ombros. Por isso, Pai, nos ajude, Pai, a ser os adultos dessa geração, adultos que olham para a cruz, sabendo que ali tem tudo o que nós precisamos para vivermos a nossa história. Porque o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E nós estamos aqui para sermos quem o Senhor quer que sejamos nesta vida, neste mundo. E o Senhor disse, através do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o Senhor disse, para sermos sal, para sermos luz, para abençoarmos todos que nos cercam. Porque nós estamos apoiados no Senhor. Jesus, o Cristo de Nazaré, a nossa pedra, o nosso apoio. Em nome de Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e ver essa pedra experimentada, um lugar onde elas podem olhar e ver esperança, e ver a alegria que é derramada do céu na nossa vida e pode ser derramada na vida delas também. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do corpo e toda enfermidade de alma agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até amanhã, às 6h30, TikTok caiu aqui. Perdão, gente. Ele fica aqui sobre um suporte e às vezes cai. Até amanhã, às 6h30. Um beijo, um abraço para todos do Facebook e do YouTube também que me acompanham. Cheiro, gente. Tchau, tchau.